bem-vindos a essa live sensacional, gente. É um orgulho muito grande na minha vida poder estar compartilhando com vocês esse momento especial da minha vida, que é fazer uma live com essa mulher que eu admiro muito, que eu comecei a seguir, admirar o trabalho, e de repente a gente se conecta na vida, e aí os nossos destinos conversam, e aí a gente tem essa possibilidade de conversar de uma coisa muito importante: vida emocional das mães, que impacta na vida dos filhos. E a gente vai trocar esse papo aqui. E ela viajou de Salvador aqui para São Paulo, me deu esse prazer de estar essa tarde comigo aqui. E eu quero dar um oi, né, para essa audiência maravilhosa da Carol. Fala com a tua audiência aí, amiga. Tem um monte de gente entrando. Essa é a primeira live que eu faço aqui no IGTV, no Instagram. Nunca fiz live no Instagram, é a primeira vez. Que legal, bem-vindos todos vocês. Bem, vamos nos apresentar para essas pessoas que estão chegando. Tem a Suzane, olha lá, Suzane Caro, boa noite, lindona, bem-vinda, Keila, Kimberly, tantas pessoas que estão entrando, bem-vindos, obrigada, viu, por estarem aqui, ouvindo o que a gente tem a dizer, o que a gente tem a conversar. Daqui a pouco a gente vai interagindo mais com vocês. E eu quero, inclusive, deixar aqui para vocês essa questão da vida emocional de uma mãe, que impacta na vida emocional de um filho. E a gente vai tratar desse assunto, mas antes eu quero que vocês conheçam quem somos nós. Carol, vou começar. Então, assim, eu sou a Paula Sena, eu sou coach de relacionamentos com foco no poder feminino, e eu ajudo as mulheres a se descobrirem e a viverem relacionamentos mais saudáveis, equilibrados e felizes. Ajuda as mulheres a desenvolverem controle emocional, a desenvolverem uma autoestima inabalável, e também ajuda as mulheres a desenvolverem posturas e comportamentos para fazer delas mulheres verdadeiramente bem resolvidas, empoderadas, sedutoras, totalmente poderosas. Uma necessidade necessária. Ela é necessária para a humanidade, vocês não têm noção. Vão no YouTube dela para ver, no Instagram dela para ver dicas da Paula, para vocês verem. Essa mulher é maravilhosa. Ela faz lives esse mês de todo esse março. Mês de março, Carol, a gente está aqui focada, gente. Oi, Sheila Procópio, bem-vinda! Bem-vinda à nossa live, obrigada por estar aqui também. Gente, eu quero dar oi para todo mundo, vocês são todos muito especiais. Gente, o nosso objetivo é trazer conteúdo de qualidade para as mulheres durante o mês da mulher. É um mês de reflexão, é um mês importante, né? Então é um mês de desenvolvimento também. É um mês, assim, muito importante para a gente poder falar de muitas coisas importantes. Então a gente já trouxe aqui, já falamos sobre crenças limitantes, pensamentos limitantes, como é que a gente vence esses pensamentos, como é que a gente vence aquilo que nos bloqueia, nos limita na vida. Já falamos, amiga, sobre a mulher negra na sociedade, como é que é o impacto da mulher negra na sociedade. Já falamos de quebrar padrões sociais, já falamos sobre essas questões da estética, do padrão social, né? E isso é muito importante a gente estar trocando aqui. Então a gente está conversando aqui no Instagram da Carol, no meu Instagram, a gente está olhando para 2 celulares aqui, porque a gente fez questão de conversar com as duas audiências, porque é um assunto de altíssima qualidade, é um assunto muito importante. Então, você que me acompanha, pode continuar ligadinho, porque nos próximos dias vai ter mais lives sensacionais no meu canal, Dicas de Paula. Entra lá, já me segue, tá certo? Oi, Jéssica, Simone, bem-vindas, amigas, nós já estamos aqui e já vamos começar a falar e apresentar a minha convidada de hoje, Carol Rego, maravilhosa. Carol, se apresenta para esse povo, para eles saberem quem é esse fenômeno que está aqui do meu lado. Diretamente de Salvador, eu tô honrada demais. Feira de Santana, gente, eu falo Salvador, porque pra mim Bahia é tudo junto e misturado, mas eles ficam putos com quem não manja do negócio. Quem é Salvador, quem é de Feira, respeita a minha cidade. Respeita a cidade dela, gente.
Então, o pessoal que tá no meu já sabe, mas tudo da Paula, eu sou Ana Carolina Rego. Eu aprendi que quando nós somos, enquanto pessoas negras, a gente tem que se apresentar dando nome e sobrenome para que as pessoas possam lembrar de tanto da gente como do que a gente propaga, do que a gente fala. E eu sou comunicóloga, assessora de imprensa parlamentar, estudo publicidade, trabalho como social media, sou mãe solo, tenho 2 gostosuras aí que quem me acompanha aqui no Instagram conhece, já o Juan e a Mel. E pelo destino, o cosmos, Deus, uniu a gente e hoje estamos aqui para falar dessa experiência de como é manter um emocional para poder criar os nossos filhos, né? Até porque depende muito da gente, de como a gente vai estar, do nosso emocional ou dos nossos filhos. Isso tudo reflete na criação deles. É isso mesmo. Gente, entrando já nessas questões, eu quero dizer uma coisa muito importante. A Carol, ela fez um vídeo, né, que deu uma viralizada aí na internet, porque foi um vídeo muito importante, e onde ela testou o autocontrole da Mel, a filhota dela, certo? Isso. E aí esse vídeo ficou tão importante, a Mel super estabilizada emocionalmente, seguiu as orientações da mãe dela e automaticamente um programa de televisão muito importante, né? O encontro da Fátima Bernardes na Rede Globo convidou a Carol para estar lá falando sobre o autocontrole das crianças e como foi isso, como que isso surgiu. E eu trabalho como coach de relacionamentos. E eu falei assim, estamos no mês da mulher, estamos falando com uma audiência feminina, muitas mães nos ouvindo, por que não trocar essa experiência? Falar como é que funciona, como é que impacta essa questão da mãe e dos filhos, né? A gente sabe, né, pessoal, eu queria que vocês aí continuassem mandando muitos corações, porque quanto mais corações, mais o Instagram vai propagando essa live. Se as coisas que a gente está falando aqui está fazendo sentido para você, comenta com a gente, tá? E eu já quero fazer a primeira pergunta. Você que é mãe que está aí nos ouvindo, você sente realmente que a tua vida emocional, a forma como você lida com as suas emoções, impacta na vida dos seus filhos? De que forma? Comenta aí que a gente quer ler os seus comentários, quer ler a sua participação aqui junto com a gente. E aí eu quero te fazer a primeira pergunta, Carol. O que despertou em você essa visão, né? Tipo, vou testar o autocontrole da minha filha. Da onde partiu essa ideia? Por que você acreditou que isso fosse importante? Foi só para o intuito de viralizar mesmo? Ou você tinha um recado para dar? Como é que foi isso? Ó, eu vi o vídeo no próprio Instagram de uma blogueira que eu sigo, em que ela testou os filhos dela que são gêmeos, tem mais ou menos a mesma idade na México, que são mais velhos 1 ano. Aí eu falei assim, eu vou testar, vou fazer, né? Eu achei bonitinho. Até então eu não vi nada que a gente pudesse sentar e ter um embasamento, uma discussão sobre o vídeo. E aí eu falei, vou fazer. Falei, minha mãe me consegue um chocolate, foi um dia de domingo, não tava fazendo nada. Dia de domingo a gente trabalha com ele, a gente sabe que não tem engajamento no Instagram. Era de tarde. E aí eu peguei e fiz o vídeo. Falei, minha mãe, vamos fazer. Peguei e coloquei o chocolate. Liguei o celular, ela não viu que o celular tava lá ligado. E aí coloquei e falei com ela, Mel, você não pode comer, só quando a mamãe voltar. Disse ela, se você comer você não vai ganhar mais doce, tá? E é isso aí. E aí nisso foi o vídeo que rendeu, viralizou, e ela testando de fato, ela olha, vou comer. Mamãe disse que não pode comer. Então ela trabalhando a mente dela, que de fato ela tinha que me obedecer, porque eu disse a ela que ela não podia comer chocolate, e ela trabalhando no autocontrole dela até que a gente finalizou, ela não comeu o chocolate, depois eu dei o chocolate pra ela comer. Tanto que no final do vídeo, ela fala assim, eu falei, pode comer? Ela, não. Eu falei, não, Mel, pode comer. Então primeiro ela achou que eu tava brincando com ela, dizendo que eu falei assim, ó, não pode comer, se você comer não vai comer as doces. Então quando eu deixei de fato ela comer chocolate, nem ela acreditou. Então o intuito não foi viralizar. Eu acho assim, entrei na modinha, né? Vamos dizer assim, que mãe quando vê vídeo fofinho, mãe quer fazer, quer arrasar na internet, mas a intenção de fato não foi essa. Acabou que depois que o vídeo ficou pronto, a gente conseguiu analisar várias coisas, principalmente a confiança que eu não tinha na minha criação. Olha que interessante. E como é isso, Carol? Porque assim,
Até tem uma pessoa que comentou aqui, Ateli Chancha, eu acho que é isso. Ateliê Chancha. Bem-vinda. Sindel, bem-vinda. Olha, ela diz assim, sim, eu acredito que nós somos referência nos nossos filhos. E agora a Carol, ela quebra isso e ela tá falando pra gente assim, eu não tinha confiança suficiente de que eu podia ensinar esse autocontrole pra minha filha. Como que você, a partir desse momento, consegue enxergar essa referência? Enxergar como você, como autoridade, e ao mesmo tempo respeitando a individualidade da sua filha, você estava ensinando esse valor do controle, da autorresponsabilidade, que a gente vai conversar um pouquinho aqui mais. Eu fui criada... Eu acho que toda leva, né? Vamos dizer assim, 1992, vamos dizer assim, a nossa leva foi criada para obedecer, porque a gente tinha que obedecer. Então, tipo, se eu tinha que passar na escola com uma nota satisfatória, eu tinha que fazer porque era minha obrigação. Então, se eu tinha que ajudar minha mãe em casa, eu tinha que fazer porque era minha obrigação. Então, não porque eu ia ganhar uma recompensa. Olha, Carol, se você passar, você vai ganhar uma bolsa que você quer ganhar. Olha, Carol, se você fizer isso pra mim, eu vou te dar 100 reais. Não, eu tinha que fazer porque era minha obrigação. Fazer e dar sempre o meu melhor. Então, quando eu ofereci o chocolate da Mel, eu falei assim, olha, Mel, se você não comer o chocolate, você ganha mais chocolate, você não vai mais comer doce. Tipo, você não vai mais comer doce. Então ela tinha que me obedecer porque ela tinha que confiar na minha palavra. E foi justamente o que ela fez. E eu achei que ela ia comer. Porque por ela ser muito pequena, eu imaginei que ela não soubesse, vamos dizer assim, administrar ordens, né? Certo. Entender a ordem que eu tinha dado ela de que ela não podia comer doce. Muito bem. Então, assim, eu gostaria de comentar isso porque eu lido com muitas mulheres, né? E elas falam assim, ai, Paula, por que eu tenho que cuidar da minha vida emocional? Por que eu tenho que cuidar da minha autoestima? E muitas mulheres que me procuram para fazer meus cursos, né? Para desenvolvimento da vida delas, elas comentam, ai, sabe o que mais me dói? É que o meu ciúme, a minha filha está se tornando ciumenta por causa de mim. E o ciúme tem a ver com insegurança, por exemplo. Então a gente não está falando do problema do ciúme, por exemplo. Está falando do problema da insegurança. Ai, como eu não me vejo bonita, a minha filha não acredita que é bonita também. Né? Como eu sou uma mulher insegura, o meu filho arrumou uma namorada insegura. E ontem, inclusive, eu fiz uma live com a Alice Freitas falando sobre crenças limitantes. E eu não sei se faz sentido pra você, Carol, mas assim, é uma questão, gente, muito séria. O que a gente planta de semente na mentalidade de uma criança na infância, como pais, o que a gente influencia. E acredito que tem uma frase bem clichê, mas é uma frase que tem muito sentido. A palavra é importante, mas o exemplo, ele arrasta mais do que a palavra. Então, às vezes, você como mãe, você como pai que está aí, não está falando muita coisa, não está achando que está influenciando nada. Mas a tua raiva, as tuas expressões de negatividade, essas questões de autoestima baixa, de sempre estar se criticando, se diminuindo, se sabotando, procrastinando tarefas, são mensagens, pessoal, que a gente manda para os nossos filhos. Então, assim como a Carol mandou uma mensagem de autocontrole, filha, você tem que ser responsável pela sua escolha, você tem que ser responsável pelo que você está fazendo. Automaticamente, outras mensagens os pais enviam para os filhos, como essa questão da dependência, quando vê um pai, por exemplo, que ao invés de prover, fica deitado no sofá, muitas vezes não vai para a vida, não se movimenta. O filho homem tem aquela referência, não é verdade? Se tem um filho homem, você pode falar melhor que eu, né? Então a pessoa olha, vê aquilo como uma referência e vai crescer um adulto, muitas vezes sem se movimentar. A menina está vendo a referência desse pai, a tendência mental dela é buscar
essa referência depois na vida dela, um companheiro parecido. Então, eu tô colocando essas questões, gente, pela importância que a gente precisa das emoções na vida dos pais para que isso influencie os filhos. E quem conhece a Carol, quem não conhece, sabe que ela tem os 2 filhos e os filhos dela têm pai, né? E um bom pai, mas eles estão separados pela distância de cidades. E aí, consequentemente, ela é uma mãe solo na maioria do tempo. E aí, Carol, existe uma coisa que você até falou essa semana, que eu achei super pertinente a gente comentar aqui. Ela fez um post essa semana falando assim, o meu corre influencia o corre de outras pessoas. Porque muitas vezes a gente está na nossa lida, né, nas nossas atividades, e a pergunta é, você depende muitas vezes de uma mãe, de uma avó, de uma outra pessoa para poder te ajudar na correria da criação dos filhos. Como que isso impacta para você, né, nessa questão emocional? Como é que você explica para os teus filhos que você é responsável por eles, porém, de alguma maneira, eles precisam, né, se desvincular de você em algum espaço para poder fazer alguma coisa acontecer? Como é que você lida com isso? Eu ainda não lido. Eu ainda não lido, mas a gente tenta articular, porque assim, o pai deles precisou trabalhar, conseguiu uma oportunidade de trabalhar em outro lugar e não tinha condição da gente ir atrás. As condições eram dele ter que ir sozinho e emplacar outras coisas que não tem nada a ver com o conjugal, enfim. E eu fiquei com essa obrigação condicionada a ter que cuidar dos 2 meninos. E é complicado demais, porque na maioria do tempo, a minha mãe, quando a gente era criança e os meus irmãos, ela foi obrigada a deixar todas as atividades dela, inclusive o trabalho que ela gostava muito, para poder cuidar da gente. Quando ela voltou a trabalhar, meu irmão mais novo, ele tinha 10 anos, então ela voltou a trabalhar, voltou a estudar, formou como técnica e tem pouco tempo que formou agora como enfermeira. Então eu ficava olhando o exemplo da minha mãe, dizendo que eu não queria aquilo para mim. E tipo, eu falo com ela que eu não nasci para ser mãe, eu simplesmente fui mãe, ela nasceu para ser. Justamente por causa dessas escolhas, eu não sei, por mais que eu ame os meus filhos, eu não sei se eu seria capaz de escolher entre eles e a minha vida profissional, a minha vida pessoal, porque eu preciso que tudo esteja bem para que eles estejam bem também. Então, eu estando profissionalmente bem, eles estão também. Emocionalmente bem, eles estão também. Porque tudo, a gente sabe que a gente é movido e faz a gente por dinheiro. Então, a gente estando bem profissionalmente, estudando, fazendo tudo, eles têm esse retorno, tanto de mim quanto do pai. Então, foi bem complicado, eu dependo da minha mãe, porque ela também trabalha, estuda, ela faz pós, e eu estudo e eu trabalho. Então, de manhã ela tá com eles, à tarde eles estão na escola, de noite ela tá com eles e eu tô na faculdade. Então a gente tem que articular. Final de semana, se eu precisar trabalhar, quando ela não pode ficar, os meus irmãos têm que ficar. Então envolve, não é só a minha mãe, é uma rede de apoio. A minha rede de apoio é a minha família. Então eu fico pensando assim, eu tenho o privilégio de ter um pai, de ter uma mãe, de ter irmãos, de ter uma tia que mora próximo, as madrinhas dos meus filhos também que ajudam muito. Então eu tenho uma rede de apoio. E quem não tem? Sim, sim. Entendeu? Então quem não tem? Então eu falo assim, eu sou mãe solo, eu sou, porque a maioria das obrigações são minhas, a maioria dos deveres são meus, mas eu tenho com quem contar. Então eu não crio os meus filhos totalmente sozinha, porque eu tenho com quem contar. A obrigação é minha, mas eu tenho apoio para isso. Legal, muito bom. E aí, gente, eu vou voltar aqui porque tem alguns comentários chegando, comentários muito importantes pra gente colocar aqui. Ó, o ateliê, a Sendel fala aqui. Minha filha tem 3 anos e ela percebe quando eu estou triste. Olha que interessante. Porque ela me pergunta, mamãe, por que você tá triste? E eu tenho certeza, assim, viu, que você às vezes não precisa nem falar que tá, né? Como você disse, é uma percepção. E criança, gente, eles têm uma alma de inocência. Eu acredito que vocês vão concordar. Se vocês concordarem aí, manda que é verdade, que vocês estão concordando com a gente, né? Então, assim como uma mãe também, às vezes o seu filhinho tá lá, quietinho no canto, e você tá percebendo que alguma coisa não tá fluindo como
como natural. Então é o mesmo processo. Assim como o seu filho, você percebe o teu filho, ele percebe você, né? E aí isso é muito legal, essa conexão que está rolando aqui, porque é uma confirmação, né, do dia a dia de uma mãe que tem essas influências de sentimentos que são transmitidos para os seus filhos. Legal, obrigada, amiga. Tem outro comentário da Maíra Rios Lima, bem-vinda, lindona. Eu tô aqui invadindo o celular da Carol, viu, gente? Pra gente poder comentar sobre esse assunto. E também tô invadindo, tô olhando todo mundo aqui da minha audiência que tá entrando, que tá saindo, que tá chegando, que tá indo. Bem-vindos todos. Diz assim a Mai: infelizmente, uma mãe solo não consegue suprir todas as necessidades dos filhos, é o que a Carol falou. Depende de uma rede de apoio, de outras pessoas, né? Principalmente no que se diz respeito sobre a referência masculina. Meus filhos meninos. Ó, ela tá falando que essa moça tem 2 filhos homens. E isso piora quando o pai simplesmente vira as costas. Amiga linda, eu vou até sugerir para vocês, né, no meu canal no YouTube, já entra lá, gente, se inscreve depois. youtube.com Dicas da Paula, no meu canal. Nós fizemos um papo de mulher, muitas mulheres, falando sobre o machismo. E aí chegou essa questão da paternidade, né? E a gente falou da importância dessa presença, que é justamente o que a gente estava conversando aqui. Referência. Inclusive, Carol, como você enxerga a sua rede de apoio hoje? Porque para que os seus filhos tenham esse autocontrole que você provou, né, pela internet que a sua filha tem, é porque com um casamento estável dos meus avós. Consequentemente, os meus tios também estruturaram casamentos do meu pai, da minha família. Então, eu tenho na minha família, graças a Deus, uma base sólida e que eu imagino que, pela referência do meu pai, dos meus filhos, somente o Juan, independente dele, ele é muito parecido com o pai dele, muito parecido. O jeito de falar, o jeito de agir, algumas atitudes, independente do pai não estar presente todos os dias, que eu sei que ele queria muito estar, mas infelizmente as condições não nos permitem. Ele tem a figura do meu pai, mas como uma referência para ele. Eu estava até com ele esses dias, ele fez uma malcriação e falou assim: Juan, seu avô está em casa todo dia? Não, porque meu avô tem 3 empregos, certo? Tudo que a gente precisa aqui, o que eu preciso, o seu tio Jair precisa, o seu tio João precisa, quem é que consegue? É o meu avô. Seu avô é uma pessoa responsável? É. Minha mãe, eu quero ser que nem o meu avô, tá vendo? Tipo, é uma referência que ele tem, masculina é o meu pai pra ele. Não que o pai não seja, mas é a pessoa, a figura masculina que está lá presente todos os dias com ele. É o meu pai. Então, eu tenho na minha família essa estruturação muito boa. Entendeu? Então, a criação dos meus avós para os meus tios, tanto na parte de pai como na parte de mãe, foi bem sólida, bem família, bem acolhedora de verdade. Né? Que a gente fala assim, tem família, só tá a gente na hora de comer, depois cada um fazer o churrascão, né? Seu quadrado, cada um com seus problemas, quem quiser que se lasque. Não, na minha não tem isso. Graças a Deus não tem isso. E eu quero chamar a atenção de vocês, gente, pra gente poder dar objetivo a isso daqui. A Carol, ela vem com a história, com a comprovação do que a gente está falando. E a técnica, né, do estudo constante, eu vou trazer para vocês, porque eu sei que você deve estar aí se perguntando: Paula, mas eu não tenho uma família estruturada. Talvez você aí, amiga, é uma mãe solo também,
que talvez o pai não esteja presente. Não seja uma pessoa como os filhos da Carol. O pai não vai, o pai não paga os direitos das crianças. E você tem que se virar nos 30 mesmo. Faz sentido? Tem gente aí que está passando por essa situação, com certeza. Talvez você que está assistindo a gente é uma mãe que não tem essa rede de apoio familiar. Ou você tem uma rede de apoio familiar que você ensina alguns valores e às vezes as outras pessoas ensinam outros valores. Paula, como eu lido com esse relacionamento conturbado? Como é que a gente organiza tudo isso? Como é que a gente faz no meio dessa adversidade o autocontrole, a inteligência das emoções acontecer? Como é que eu consigo passar uma referência para o meu filho? Né? Tem alguém falando aqui, Paula, você está me descrevendo. Amiga, parabéns por estar falando isso. Porque a primeira coisa é reconhecer que tem esse problema. Sabe, a gente usa muito essa questão. A gente só muda alguma coisa quando a gente olha de frente para essa dor. E isso é uma dor que a gente vai carregar. E às vezes, gente, eu até citei aqui, nossa, eu vi meu pai inseguro dentro de casa e eu vou tender a ser um filho inseguro. Mas às vezes você pode tender a ser o contrário. De tanto que aquilo te repugnava, que aquilo te oprimia, né? De tanto que aquilo doía em você, você tenta ser o inverso do que você viu. Isso. Mas vou te dar a primeira dica. Anota, pega o caderno. Porque a Carol está dando aqui a visão positiva. Ela está mostrando aqui que é possível sim a gente ter uma estrutura emocional e impactar os nossos filhos positivamente. Eu vou dar a primeira dica aqui de como, no meio da adversidade ou de uma família desestruturada, ou você como mãe, às vezes está se olhando e falando assim, eu não tenho estrutura emocional nem pra mim, como é que eu vou dar pro meu filho? E aí já está começando a fazer sentido. Mas antes de eu dar essa dica, eu tenho que ver os comentários das meninas aqui. Carol, sua audiência tá fantástica. A Kinha Black diz assim, sou mãe solo e o pai da minha filha é exatamente assim. Outra corajosa que vem trazendo uma experiência pessoal. E tá tudo bem, gente. Aqui a gente não tá para criticar ninguém, nem para julgar comportamentos. Mas é através dessas realidades que vocês estão contando pra gente, é que a gente vai sentindo como é que as coisas vão fluindo. E a May, ela colocou aqui, infelizmente eu não tenho uma rede familiar. E esse corre que a Carol falou, mais uma amiga linda que mostra que tá fazendo sentido. A Carol... E sempre foi assim, desde que eu conheço Maíra, eu falei isso pra ela, eu falei, amiga, você é minha referência. Porque antes mesmo de eu entrar, né, nesse grupo da mãe solo, você já era. E eu sempre admirei muito o corre dela, ela trabalhava com festa, não deu certo. Quer dizer, ela desistiu. E eu fui trabalhar com confeitaria e sempre sozinha pra poder criar esses dois meninos, ela é fantástica. Parabéns, Mai. Gente, vamos lá. Vou dar a primeira dica. Como é que a gente organiza isso? A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, amigas lindas que estão aqui comigo, estou vendo aqui a Cláudia Rosa, estou vendo aqui a Amor Sui, que está sempre ligadinha com a gente, obrigada. Primeira dica para a gente organizar a bagunça. Grava essa frase, amiga, na tua consciência para todo sempre. A gente não muda ninguém. Forte. Fulano é... Eu vou mudar minha mãe, eu vou ensinar minha mãe que é o meu valor que importa, não o valor dela sobre os meus filhos. Não vai dar certo, amiga. Eu vou mudar meu ex, eu vou conseguir enfiar na cabeça dele que ele tem que ser um bom pai, que ele tem que fazer... Amiga, esquece! Acorda pro que eu tô falando agora. Você não muda ninguém. Agora eu vou contar a dica. Você tem uma única coisa que você pode fazer. Fazer algo pela sua mudança. A Carol, ela me contou que nem sempre ela foi essa pessoa organizada emocionalmente. E ela falou que ela ainda está em busca de muita organização emocional. Mas a Carol, ela só pode fazer por ela. A Paula Sena só pode fazer por ela. E você, amiga e amigo que está me assistindo, só pode fazer por você. Essa autorresponsabilidade é sua.
Então, até mesmo os nossos filhos, por mais que eles passem por esse impacto, quando a gente passa por uma transformação individual, quando a gente se inspira em autoconhecimento, quando a gente busca, em essência, uma transformação de dentro para fora, cuidar da nossa autoestima elevada, olhar para a nossa insegurança, olhar para o que está acontecendo para mim em primeiro lugar. Porque, amiga, você não precisa mudar tudo, só precisa mudar você. É suficiente. Então essa é a dica fantástica que eu quero deixar aqui, a orientação fantástica. Porque, amiga, você fazendo por você, você já está fazendo de... Nossa, você está arrasando. E a mãe é particularmente o ser divino mesmo. Tanto é que foi dada à mulher essa condição de gerar vida, de desenvolver vida. Isso é tão lindo, né? Fala sobre isso. Aqui a Black falou assim, mas eu me orgulho muito de ser mãe, e da mãe que eu me tornei. Eu vivo exclusivamente para minha filha de 2 anos. E aí, amiga, é como eu tô te falando, a gente só dá a Então, por que a Paula tá falando aqui que é importante cuidar de si? Porque quando a gente cuida da gente, a gente tá mostrando para as outras pessoas que somos capazes de fazer pelo outro. Quando a gente não faz nem pela gente, eu também estou dando uma mensagem para o outro que eu não sou capaz. Então, amigos e amigas, vocês querem respeito dos seus filhos? Deem respeito. Deem respeito para vocês. Primeira pessoa a ser respeitada é você. Olhar suas dores, resolver as suas dores, conhecer os seus sentimentos, se autoconhecer profundamente, cuidar dessas coisas, da sua vida emocional. Segunda questão, você quer dar amor pro seu filho? Tem que se amar primeiro. Se prioriza, começa a fazer coisas que você gosta. E de cortando, a gente fala que o amor materno é um amor incondicional, né? Mas se a gente não se amar, se a gente não se cuidar, nosso filho, ele vai aprender também a não se gostar. Eu costumo dizer, desde quando a Mel nasceu, eu sempre fui mãe de menino. Então, quando o Juan tinha 4 anos, eu engravidei da Mel e a Mel nasceu. E eu via em minha mãe referências, mas não todas as referências. Eu estava naquele processo de estar me autoavaliando, principalmente na questão de me avaliar como mulher negra. Então, minha mãe sempre alisou o cabelo, então não era uma referência em relação à estética que eu tinha. Então, quando a Mel nasceu, eu me vi na obrigação de ser a referência exclusivamente de todos os quesitos para ela. Então, eu passei a cuidar mais de mim. Eu até falei esses dias que eu transei o cabelo para poder ela começar a gostar de trança também e poder futuramente trançar o cabelo. Então eu elogio muito o cabelo do Juan. O Juan ele tem o cabelo grande, o pai dele tem o cabelo grande, o padrinho dele tem o cabelo grande, os tios dele tem o cabelo grande. Então ele gosta muito do cabelo dele, pelas referências masculinas de cabelo grande que ele tem. Então a gente vai tendo ser espelho para os nossos filhos de todos os sentimentos e emoções possíveis, para que eles possam se gostar, se amar, se valorizar, né? Como são, né? Paula, pergunta que não quer calar. Tem certeza que isso funciona? Porque eu vou olhar pra dentro de mim, a Carol tá falando que olhou pra ela, cuidou dela, pra que fosse uma referência. Mas no meio dessa bagunça toda da minha família, desse povo desestruturado, desse povo negativo, vai fazer sentido pro meu filho só eu lá, positiva e maravilhosa, e cuidando de mim, e talvez me empoderando, olhando pras minhas dores? Amigos, ó, presta atenção, amiga, presta atenção aqui. Você gosta de estar mais perto de pessoas negativas, reclamonas, geniosas, briguentas, chatas, que colocam uma obrigatoriedade, cobrança? Ou você gosta mais de seguir o exemplo de uma pessoa leve, tranquila, feliz, que sabe, que chega chegando, né? Aquela pessoa que tem palavra, aquela pessoa que sabe qual é o lado que é mais gostoso?
Naturalmente na vida, a gente vai tender a buscar aquilo que é mais positivo. Com certeza. Né? Aquilo que é mais leve, aquilo que é mais tranquilo, aquilo que respeita, aquilo que ama. Tá fazendo sentido, meu povo? Tá fazendo sentido? Tem gente comentando. Comenta aí, Carol. Vamos lá. Maíra falou: quando uma mãe solo se conhece, sabe o poder que tem, as dificuldades existem sim, são grandes, mas se torna mais leve mais leve o caminho. Tenho orgulho dos meninos que eu crio, são 2 meninos maravilhosos. Legal, muito bom. Meu pai entrou aqui, ó, meu bebê. Bem-vindo, seu Jairo. Olha lá, tem que priorizar para daí então poder criar os filhos. A gente tem que se cuidar, se priorizar para depois a gente. Mãe que deixa de se cuidar, falando que filho é tudo pra si. É tudo pra mim, eu não vivo sem meus filhos são as coisas mais importantes que eu tenho. Amiga, eu vou te contar outro segredo. Você é a pessoa mais importante desse mundo. Como eu disse, a gente só dá pro outro aquilo que a gente tem pra gente. Então, se você cuida de si, se prioriza e você tá dando pra você primeiro, você vai dar pros seus filhos essa lição de priorizar-se, que eles se priorizem, que eles se amem, que eles façam isso na vida. E prioriza a gente também. Lógico. Inclusive, aqui, ó, Just falou assim, ó: sou fruto de uma mãe preta solo e ela é minha rainha. Aí, olha, um homem falando que foi muito bem criado. E a gente vê, né, a gente vive numa sociedade muito machista ainda, né, amiga? A gente vê uma sociedade ainda caminhando para essa desconstrução, né, da mulher, do olhar da mulher. Então, quando a gente vê homens cavalheiros, bem criados, homens seguros de si, bem resolvidos na vida, tanto financeiramente como emocionalmente, isso é fruto de influência da mãe, de um pai que também tem essas emoções, né? Isso mesmo. Olha lá, meu pai falou: nós sempre empoderada e geniosa, sou geniosa mesmo. A Quinha falou isso mesmo, Carol. Maíra, orgulho demais da mulher que você tem se tornado a cada dia. Eu tava falando esses dias com uma amiga minha, falou assim: esse mundo de botar a cara no sol no Instagram pra mim é novo. Mas eu fico feliz quando eu vejo comentários como o de Maíra, que me conheceram muito antes. Não, Maíra, quando me conheceu, já tinha Juan. Mas de ver a evolução de quando eu me tornei mãe, casamento, término e agora da pessoa que eu me tornei, eu tenho consciência disso. E eu fico muito feliz quando eu vejo comentários dessa forma. Deixa eu ver se tem mais algum. Não tem. Legal, gente, muito obrigada pela participação de todos. É uma gratidão estar unida a essa mulher, uma admiração muito grande, uma referência. E isso que a gente está fazendo é um apoio para todas vocês, mães solos, pretas, né, que estão aí, que vocês estão aí fazendo o melhor que podem, correndo da melhor forma que conseguem para poder dar para os filhos. Mas, amigas, fica aqui esse grito, fica aqui essa dica, fica aqui, cuidem de vocês, cuidem de vocês, se priorizem. Aí esses dias eu coloquei, acho que foi um tweet que eu coloquei assim: aí eu tenho uma casa inteira pra arrumar, eu tenho roupa de menino pra lavar, tenho tarefa pra fazer, eu tenho unha pra fazer, eu tenho sobrancelha. Você acorda cedo, faz sua unha, faz sua sobrancelha, cuida de você e o restante você faz depois. E aí a gente vai adquirindo esse hábito de nos priorizar sem deixar nossas tarefas do dia a dia sem serem feitas. Filho não é desculpa pra mãe ficar desleixada, pra mãe ficar jogada de lado, pra mãe deixar de cuidar de emoções. Tem suas dificuldades, gente? Sim, tem muitas. E a gente olha isso de perto. Porém, quem quer dá sempre um jeito. Quem não quer arranja desculpas. Nós somos a vida na morte. E até a morte nos traz ensinamentos e aprendizados para nossa vida. Então tudo é válido. Inclusive eu quero até falar sobre isso essa semana agora que passou pra gente terminar. Uma amiga minha faleceu num acidente. E eu até falei nos stories, a Roberta. E ela estava muito empolgada justamente porque ela era aquela mãe que cuidou muito da família, que cuidou muito dos filhos. E esse ano, 2020, ela tinha decidido cuidar dela. Eu até postei uma foto hoje sobre isso, que esse ano eu decidi cuidar de mim, realmente. Só que ela não teve tempo, gente. Deus levou, ela faleceu. E fiquei com muito isso na cabeça. Eu falei, gente, a gente quer as coisas pra gente, mas a gente dá prioridade às outras pessoas, independente de ser filho, marido, mãe, pai, irmão, independente.
A gente, como mulher, a gente aprendeu, foi criada a priorizar o outro, a cuidar do outro, mas quem cuida de quem cuida? Exatamente. Então a gente tem que se cuidar. Então é uma obrigação, um mandamento, a gente tem que se cuidar. Para poder o outro estar bem e nós estarmos bem também. E para, amiga, de tentar olhar o problema do outro. Ah, porque o pai do meu filho, ah, porque o avô do meu filho, ah, porque a avó do meu filho. Para de olhar para fora, olha para dentro. Enquanto a gente fica tentando, gastando energia com o outro, para agradar o outro, pensando no que o outro tem que fazer, a gente esquece do que a gente tem que fazer pela gente. Tá fazendo sentido, pessoal? A gente tem que olhar, é importante olhar para dentro, é importante olhar para si, é importante cuidar de si. Eu só cuido do outro da melhor forma quando eu cuido de mim. E eu não mudo ninguém. Eu só tenho o poder de mudar a mim mesma. Você mudando a si, você muda a postura do outro referente a você. E mais uma vez eu deixo a frase: não precisa mudar tudo, amiga. Colocar tudo nas suas costas. Tem que mudar. Não, tira essas pessoas que não te pertencem. Não precisa mudar tudo. Muda só você. A carga é mais leve, mais tranquila. E se isso fez sentido e de alguma forma você ficar aí pensando: mas como eu vou começar? Não sei nem por onde começar. Carol, não sei como começar isso, não sei como fazer isso. A gente sozinho chega lá? Chega. Mas passa, a gente falou, a gente bateu tanto a cabeça, a Carol passou por perrengue, tanta coisa. Então eu e a Carol, a gente tá aqui de mãos unidas, sabe? Esse é o objetivo, para ajudar vocês, né? A Carol com as suas experiências de vida, com as suas conexões de vida, com as suas trocas, tem lições para te passar. Eu com a minha experiência profissional, né, de relacionamento, de autoestima, de controle emocional, de inteligência de emoções. Então, sozinho você chega, amiga, chega. Porém, junto com alguém, você vai mais longe. Acompanhado, a gente chega mais longe, tá certo? Ai, que papo gostoso, gente. Eu poderia ficar aqui com essa mulher falando muitas outras coisas. Amigos, eu quero finalizar, mas eu quero dar um desafio aqui para vocês. Vamos colocar aí uma palavra, em uma palavra, por que valeu a pena participar desse vídeo ao vivo com a gente? Coloca aí uma palavra, por que valeu a pena você participar desse vídeo ao vivo? E a gente vai ler aqui, a Carol vai ler aqui mais uns recadinhos, os últimos, tá? Acho que é só esse daqui de baixo, amigo. Seu pai falou que sua mãe vai comer seu filho. Não, odeio, porque ele me chamou de gente. Ah, não, meu mesmo, barraca. Muito bem. Coloca aí em uma palavra, por que valeu a pena participar dessa live junto comigo e com a Carol? Aí ele falou assim, chegou ao ponto dos meus filhos cobrarem os cuidados comigo. Meu pai falou assim, eu e sua mãe estamos orgulhosos de você. Que lindo, que orgulho, gente. Isso é maravilhoso. Muito bem. Bem, pessoal, a nossa live está chegando ao fim. Vai ficar disponível aqui no Instagram da Dicas da Paula e também no Instagram da Carol por 24 horas. A primeira live da Carol acabou dando um probleminha. Então, se você perdeu a primeira parte dessa live, corre no Dicas da Paula e vai lá e você vai assistir a live completa. Se você quiser conhecer mais detalhes de tudo isso que a gente falou, tem o meu canal no Instagram, Dicas da Paula. Segue a Carol, gente, no Instagram. Eu, Carol Rego. Tá tudo aqui pra vocês. Todo mundo tá vamos lá. Aprendizado. A live foi maravilhosa. Aprendizado. Palavras. Minha tia falou, parabéns, orgulho da minha sobrinha. Ei, que gostoso. Gente, a gente nunca para de aprender, viu? A vida é uma constante evolução, relacionamento, pais e filhos, mães e filhos, marido e mulher, crushes, social, amigos, tudo é evolução. E uma coisa que é importante, o que a gente está fazendo aqui, nós mulheres, nós somos educadas a ser rivais.
E não é assim. Nós temos que ser amigas, nós temos que ser solidárias umas às outras, é o que a gente está fazendo aqui agora. Porque quando duas mulheres se juntam, quando uma mulher presa se movimenta, ela movimenta toda uma estrutura, e é isso que a gente está fazendo aqui agora. As minhas tias estão aqui na live, vou aproveitar para falar que vocês são referências para mim. Vou chorar, não vou falar nada. Ih, que emoção! E eu queria agradecer mais uma vez. Acabou que eu falei assim, lá ela Paula faz live, a pessoa na casa chamada. Eu falei, amiga, eu vou pra São Paulo. Vou bater na sua porta, a gente vai fazer essa live uma do lado da outra, não é uma da sua casa na outra não. E eu tô aqui, eu queria agradecer a recepção, me chegou. Chegou com viu com o quê? Eu falei, não quero voltar pra casa mais. Gente, obrigada. Foi a primeira live que eu fiz aqui no Instagram e eu tô gostando, viu? Vocês engajaram direitinho. Seu Jairo, quero te dar os parabéns, viu? Ela não viu aí a mensagem, mas tá vendo agora. Parabéns pelos 28 anos de casados, tá? Que vocês vão fazer. Que a família de vocês continue prosperando, continue sendo referência na vida de outras pessoas. E você, amiga linda, que ouviu essa live e talvez está passando por adversidades, cuida de você. Mais uma vez eu falo, cuida de você. Busca ajuda por você. Porque ajudando você, você vai conseguir ajudar os seus, quem você mais ama, que são seus bebês, seus filhotinhos, tá? Carol, qual é a palavra de hoje? Por que valeu a pena essa conversa que a gente teve aqui? Qual é a palavra que você vai deixar? Uma palavra aqui para resumir tudo que a gente viveu nessa live. Tudo. Eu vou puxar a sardinha pro lado da mulher preta e vou falar que a palavra de hoje é dororidade. E a gente tá ligada, a gente tá tendo empatia com a outra mulher preta que tá do lado de lá, porque infelizmente nós somos a maioria que sofremos nesse país escroto que nós vivemos. E a sororidade, vamos abranger todas, né? Pelo olhar para a outra mulher e entender que o que a gente passa, ela pode estar passando também. Então é isso. Gratidão também a todos vocês e a você. Obrigada. A minha palavra vai ser amor. Porque não existe amor maior do que o amor de uma família, o amor de mãe, especialmente, que é o foco aqui do que a gente está falando. É muito belo, Carol, o seu gesto de, mesmo na simplicidade, de pegar alguma coisa que foi bacana e transmitir para sua filha, para a tua realidade. Mas a simplicidade transforma. O simples transforma. Não são, gente, as grandiosidades que a gente fica esperando na vida. Tudo que a gente falou aqui, as dicas que a gente deu, são coisas simples, né? Autocuidado, olhar para dentro, buscar ajuda, né? Falar, reconhecer que tem essa dificuldade. Então, busca ajuda, vem procurar, vem conversar. Não fica aí sozinha não, tá? A gente tá junto, a gente tá aqui. Então a minha palavra é amor, porque o amor move o mundo, o simples transforma. Tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada a você que participou. Essa live vai ficar disponível por 24 horas, mas depois também vai ficar disponível lá no meu canal no YouTube. Se você quer ver as outras lives que rolaram aqui no Instagram Dicas da Paula, vai lá no canal no YouTube, YouTube Dicas da Paula, e lá tem a playlist de lives. E vocês podem acompanhar tudo. Inclusive, amiga, se por acaso você quiser algumas dicas de autoestima, relacionamento, também tem playlist lá no canal Dicas da Paula, falando só desses assuntos. Tá certo? Tamo junto, Brasil! Lembre-se, vocês nasceram para ser plenos e felizes nessa vida. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. E já acabou sim, Lude! Mas como eu tô falando, tá disponível 24 horas e também tem lá no meu canal no YouTube. A gente vai divulgar as redes aqui no próximo Stories, tá bom? Beijo no coração, pessoal! Tchau, gente. Obrigada! Obrigada. Tchau, tchau!